O nosso plano de ação climáticas, ele foi aprovado no ano passado, né? Ele passou por um processo amplo de consulta pública, e construção com toda a sociedade. Minas Gerais já tinha um plano anterior, que é de 2014, mas o plano anterior tinha uma outra metodologia. Esse plano de 2023, ele tem, né, uma proposta de maior pragmatismo, até porque as metas, né, definidas especialmente na França, né, no Acordo de Paris, eles vieram, né, em 2015. Então, a gente consegue, né, conseguiu agora, nesse novo plano, ter esse olhar mais claro para as metas setoriais. É um plano com diversas, né, ações, são 12 eixos e 39 ações, e importante dizer que ele é um plano intersetorial, né, em que pese o tema mudança do clima ser um tema muito vinculado à área ambiental, a gente tem, né, esse olhar multissetorial na execução do plano. Então, só falar um pouquinho, antes da gente falar o que está em curso, né, dos 4 eixos, quais são? O eixo de mitigação, e aí, de fato, né, definição das metas setoriais para que a gente chegue à neutralidade de emissão de gases de efeito estufa, né? A gente é signatário do programa Race to Zero, então a gente tem uma meta aí de neutralidade até 2050. O segundo eixo é um eixo de inovação tecnológica, que tanto para o processo de mitigação quanto para adaptação, a inovação tecnológica é um ponto-chave, né, de aprimoramento dos processos produtivos no estado de Minas Gerais, com menor utilização de recursos naturais, menor emissão de gases de efeito estufa e, de fato, uma transição para uma economia verde. O terceiro eixo é o eixo da adaptação, né, que é tão importante hoje em dia, porque nós já temos impactos sentidos pela sociedade, decorrentes, né, da mudança do clima, especialmente quando a gente fala de eventos meteorológicos extremos. Então, essa linha, né, esse eixo de adaptação, ele também está fortemente presente no nosso plano. E o último eixo, até, né, é um destaque que a gente tem observado, é o eixo de justiça climática. Nós sabemos que as populações mais vulneráveis, elas tendem a ser mais impactadas pelas consequências da mudança do clima, né? Então, esse olhar social, ele também vem no nosso plano, né, nesse eixo específico que a gente chama de justiça climática. E a gente tem 12 setores estratégicos dentro do plano que são trabalhados. Obviamente, o plano, né, tem como base a atualização também que foi feita do inventário de emissão de gases do efeito estufa no estado de Minas Gerais. Então, os nossos eixos, desculpe, os nossos 12 setores estratégicos são transporte e mobilidade, indústria, saúde, energia, resíduos, agropecuária, povos e populações vulneráveis, né, aderente à justiça climática, biodiversidade e ecossistemas, gestão de risco e desastres, que tem uma relação, né, estreita com o eixo de adaptação, desenvolvimento sustentável e ação climática, segurança alimentar e nutricional e segurança hídrica. Bem, então, né, esses são os eixos, como eu disse, com 28 ações previstas e 199 metas. É um plano bastante extenso e com responsabilidade de execução na perspectiva do poder público de vários órgãos do governo, né? A Secretaria de Infraestrutura, de Agricultura, Desenvolvimento Social, a Defesa Civil com papel, né, fundamental, especialmente no eixo de adaptação, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e os órgãos aqui do meio ambiente. Quando o governador Romeu Zema foi o primeiro governador a assinar a campanha Race to Zero na América Latina e Caribe, nós fizemos um grande trabalho de articulação com a Federação da Agricultura e da Indústria do Estado de Minas Gerais, porque mesmo, né, como você disse, né, o PLAC trazendo essas obrigações que impactam em políticas públicas de Estado, toda ação de mitigação a gente depende desses atores externos, né? Por óbvio, o Estado, com o seu processo de regulação, ele tem instrumentos para obrigar que isso ocorra, né? E isso que nós estamos, de fato, já estudando, inclusive como pensar a vinculação da redução de emissão de gases
no processo de licenciamento ambiental. Rio de Janeiro fez isso, tem uma equipe interna nossa, né, estudando. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico está no processo de contratação do roadmap, né, da descarbonização da economia de Minas, pensando quais são os setores que nós precisamos atrair, né, nesse novo olhar de economia verde, mas também como que nós vamos remodelar alguns setores que são setores já, né, que atuam fortemente no Estado para atender essas metas. Então, a gente tem um processo ativo de conversa e articulação com o setor da indústria e da agricultura, nessa linha. Um ponto que eu prezo como muito importante é o mercado de carbono regulado, né? A gente viu um movimento no Congresso Nacional, mas né, não andou na velocidade que se esperava. Nós fizemos no ano passado um workshop na FIENG, inclusive, para discutir uma proposta de mercado regulado para o estado de Minas Gerais, porque as metas serão exigidas de redução de emissão de gases de efeito estufa dos diversos setores. Agora, na política de mudança do clima, né, os instrumentos econômicos também são importantes para gerar esse impulsionamento, né, e o mercado de carbono é fundamental. Bem, em relação à sociedade civil, né, nós temos instituições da sociedade civil que trabalham em projetos por óbvio, podem auxiliar muito na implementação de ações do PLAC. A gente, essa semana, discutiu muito na Assembleia Legislativa, a gente quer implementar um programa de conversão de multas para poder investir em projetos ambientais e muitos deles aderentes ao PLAC, né? Então, a sociedade civil ela pode nos ajudar nesse trabalho, especialmente de execução, né? A gente tem algumas instituições aí que já executam trabalhos de restauração florestal, que são absolutamente importantes. Um outro trabalho, né? Assim, a gente sabe que resíduos sólidos também é um tema importante dentro do PLAC, e também, né, nessa agenda do clima, e criando essa aderência com a justiça climática, o trabalho de reciclagem junto com os catadores. Então, assim, do ponto de vista de auxílio na execução, né, eu acho que são essas linhas. Mas a gente reconhece, e é absolutamente importante, o papel da sociedade civil na fiscalização da execução das ações de Estado, né? Na cobrança. Então, a gente tem buscado. Agora, um ponto que eu queria destacar, né, de entes externos ao governo do Estado de Minas, é o papel dos municípios. Isso para a gente é fundamental, né? Porque, bem, as políticas públicas, como né, as áreas de conhecimento, também são bastante compartimentadas em temas, apesar de né, o impacto do resultado delas ser absolutamente integrado. Eu volto a dizer, o modelo de uso e ocupação do solo no município, né, é muito importante, e é competência do município, né, o saneamento, né, que aí tem relação com a drenagem, com gestão de resíduos sólidos, também é absolutamente importante nesse processo, né, além de outras ações nessa agenda do clima na escala municipal, que, por óbvio, né, quando trabalhadas em conjuntamente, nos auxilia nos resultados que nós precisamos entregar, sejam eles previstos no PLAC, sejam né, em temas de adaptação e mitigação. Mas nós desenvolvemos um índice de desempenho ambiental municipal. É um trabalho que foi feito pela nossa equipe de gestão ambiental, né? Porque eu sempre tenho falado muito isso para os municípios, sabe? Eles nos procuram muito, sempre mais preocupados com a agenda do licenciamento ambiental, né? E eu falo, gente, a agenda ambiental não é só licenciamento ambiental, a gente precisa de uma convergência mais ampla, né, dos municípios, pensando nas áreas protegidas, nas unidades de conservação, nos desempenhos de indicadores finalísticos, como qualidade da água, qualidade do ar, né, que é muito importante. Então, esse índice de desempenho ambiental que a gente desenvolveu, ele traz vários indicadores e a gente, inclusive, ranqueou, né, os municípios em relação ao desempenho, não para a gente criar um processo, obviamente, de constrangimento dos municípios, pelo contrário, mas para a gente entender onde que a gente pode ajudar os municípios a aprimorar sua política pública ambiental.